Olá! No webinar anterior foi apresentado o orçamento empresarial na prática, que, em outras palavras, nada mais é do que a tradução dos objetivos traçados pelo planejamento estratégico em números. No webinar de hoje, nós veremos a etapa seguinte, e não menos importante, que é o acompanhamento e controle orçamentário. Os benefícios decorrentes da adoção do orçamento empresarial eles são muitos, mas eles só serão efetivos se a empresa se comprometê-lo a colocar em prática e verificar se ele está sendo rigorosamente cumprido. Eu me chamo Daniela Souza, sou formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Controladoria pela FECAP São Paulo. Trabalho há mais de 10 anos na área de Planejamento Estratégico e Controladoria e lido diretamente com a gestão orçamentária. Eu também mantenho um blog sobre finanças e controladoria chamado Papo de Valor. A nossa agenda é composta por uma breve introdução ao tema, o método de cálculo utilizado nas variações, analisaremos os principais grupos de contas do DRE, também analisaremos o fluxo de caixa e, por fim, o encerramento. O acompanhamento do controle orçamentário nada mais é do que a comparação periódica dos valores previstos em relação aos valores realizados. Ele também contempla a apuração dos desvios e o mapeamento dos fatores que interfiram nessas variações. Bom, para fazer o acompanhamento e controle orçamentário é bem simples, ele pode ser feito até mesmo através do Excel. Para isso, nós precisamos de uma coluna com os valores planejados, outra coluna com os valores realizados e mais duas colunas com a variação monetária e percentual. Podem ser empregados alguns tipos de análise comparativa. Nesse caso, nós utilizaremos a análise horizontal. A fórmula de cálculo da variação monetária seria o valor realizado menos o valor planejado, e a variação percentual é a variação monetária dividida pelo valor planejado. Não abordaremos neste webinar os valores previstos e planejados no ano anterior, mas é interessante que a empresa trace esse comparativo em relação ao ano corrente para verificar se ela prevê expansão ou retração. Nós devemos pensar que o dinheiro ele tem valor ao longo do tempo e que de um ano para o outro os preços são atingidos pela inflação. Se o orçamento do ano corrente mantiver os mesmos valores do ano anterior, ele não cobrirá a inflação do período e indicará a retração do negócio. Por que usá-lo, né? O controle orçamentário ele permite, em primeiro lugar, avaliar a efetividade do planejamento estratégico, identificar possíveis desvios operacionais e financeiros. É uma ótima fonte de identificação de oportunidades de melhoria, além de constituir uma fonte de aprendizado contínuo. Para colocá-lo em prática, é preciso, em primeiro lugar, ter o orçamento empresarial aprovado pela diretoria e divulgado a todas as partes interessadas, e também ter o resultado mensal, contábil e financeiro, que pode ser obtido através de sistemas de gestão, ERPs, controles internos ou também através da contabilidade. A título de exemplo, nós vamos trabalhar com a Campos Confecções, que é a mesma empresa que foi utilizada no webinar de orçamento empresarial na prática. Trata-se de uma indústria de roupas que dispõe de 4 canais de distribuição, 2 unidades produtivas e um orçamento descentralizado e participativo. É imprescindível que o orçamento empresarial tenha sido elaborado utilizando a mesma estrutura que é obtida através do resultado mensal. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui nós temos a Campos Confecções, que elaborou um orçamento por tipo de despesa e conta contábil de resultado. Mas a apuração mensal
vinda do ERP ou da contabilidade, ou seja, só vai até o tipo de despesa. Então, diante dessa incompatibilidade de estruturas, o trabalho de análise ele fica bem mais restrito. Esse é o relatório popularmente conhecido por DRE, que significa demonstrativo de resultado de exercício. É um relatório que apresenta de forma bem resumida as vendas, os custos, as despesas, os impostos e ao final indica se a empresa obteve lucro ou prejuízo. O DRE ele obedece ao regime de competência, ou seja, as despesas e as receitas são registradas no momento em que ocorrem, independente de haver ou não a saída ou entrada do dinheiro em caixa. As contas contábeis elas são distribuídas em grandes grupos, como vemos aqui, e obedecem essa estrutura. A nomenclatura ela pode variar de uma empresa para outra, mas em geral a estrutura é sempre a mesma. Para a análise do DRE, nós vamos utilizar o software de gestão orçamentária da Trize, que permite elaborar e também apurar os resultados. Então, nós vamos até a aba demonstrativo de resultados. Por aqui eu seleciono as colunas que nos interessam, então seria a coluna planejado, realizado, variação monetária e percentual. E solicito a emissão do relatório. Com o DRE em mãos, o primeiro item que nós vamos analisar é a receita bruta de vendas, que equivale à projeção mais importante dentro do orçamento empresarial. E tudo isso porque ela está ligada diretamente à atividade principal da empresa, que são as vendas, no caso. O orçamento de vendas ele também determina a necessidade de compra de matéria-prima, de contratação de mão de obra, as despesas para o funcionamento da empresa e também, ao final, se a empresa vai obter lucro ou prejuízo. Nós observamos aqui que em janeiro a Campos Confecções atingiu a meta de venda prevista, em fevereiro ela ultrapassou, já em março ela ficou abaixo do esperado. Pelo DRE, nós conseguimos navegar até o último nível de detalhe em que o orçamento foi elaborado. Pelo software da Trize, nós temos a opção de vir até a aba Receita e obter maiores detalhes. Então, aqui nós temos os canais de distribuição, os produtos e também as quantidades planejadas e realizadas, o preço e a quantidade versus preço de venda que vai compor a receita. Então, por aqui, por essa aba, a gente consegue ter um detalhamento maior e consegue identificar também as causas das variações. É importante comentar que em janeiro e fevereiro, a empresa atingiu e até mesmo ultrapassou a meta de vendas, o que é uma situação muito confortável e positiva, que indica que as vendas estão até além das expectativas. Mas cabe à empresa identificar a fonte dessa receita extra, para mapear se é um caso pontual ou se essa boa fase veio para ficar. Caso seja definitiva, é interessante que o orçamento ele seja revisado, elevando a meta de vendas para que ele continue sendo competitivo e desafiador para a organização. Já em março, a meta de vendas ela ficou abaixo do esperado, em R$100 mil. Infelizmente, essa situação é muito mais comum, porque as metas de vendas elas tendem a ser bem otimistas, mas muitas vezes acabam não se concretizando. Então, novamente, é importante que a empresa identifique a causa dessa variação, se refere-se a uma venda que não aconteceu ou se, de fato, a empresa perdeu algum cliente que representa uma fatia importante no seu faturamento. De acordo com o DRE, o próximo grupo de contas são as deduções da receita, que equivale aos impostos sobre vendas, fretes, comissões, descontos. Geralmente são
percentuais aplicados diretamente sobre a receita bruta, ou seja, estão totalmente atrelados à variação da receita. Nós também temos a opção de vir até a aba Deduções de Vendas e verificar os canais de distribuição, os produtos, as deduções cadastradas e também os percentuais planejados e realizados e os valores planejados e realizados, lembrando que esses percentuais são aplicados diretamente sobre a receita bruta que vimos anteriormente. De volta ao DRE, o próximo item é a receita líquida de vendas, que é um indicador que representa receita bruta menos deduções da receita. O próximo grupo de contas é o custo dos produtos e serviços vendidos. Custos são todos os gastos diretamente ligados à produção dos bens e serviços. Eles podem ser compostos por matéria-prima, insumos, embalagens, mão de obra e também suprimentos para a produção. Através da aba matéria-prima são cadastrados todas as matérias-primas e insumos de produção. Por exemplo, nós temos aqui o algodão, o preço de compra unitário, planejado e realizado, a quantidade consumida e o custo total. Já na aba custo variável, nós temos os produtos, as matérias-primas e insumos que o compõem. A camisa esporte, por exemplo, ela leva algodão, e aqui nós vemos do algodão a quantidade consumida, planejada e realizada, o preço de compra unitário, o custo do produto vendido unitário e total. Então, por essa aba é possível detalhar melhor qual a matéria-prima e, consequentemente, qual o produto que não atingiu o resultado previsto. As previsões de custo, elas precisam estar diretamente alinhadas às projeções de venda, tendo sempre em vista que o aumento nas vendas impacta no aumento dos custos, logo, a diminuição das vendas também deve impactar na diminuição dos custos. Se os valores de custos não obedecerem essa lógica, eles devem ser investigados, porque pode se tratar de um caso pontual, como nós sempre falamos, ou é possível que alguma matéria-prima tenha sofrido um aumento não esperado, ou até mesmo algo do tipo que obrigue a empresa a revisar o orçamento para adequá-lo a esse cenário. De volta ao DRE, nós temos agora a margem de contribuição, que é um indicador muito importante porque determina a capacidade de operação da empresa, ou seja, a força de vendas, de cobrir seus custos de produção e ainda apresentar fôlego para as despesas, impostos, depreciação que virão na sequência. Se a empresa apresentar um déficit aqui nesse momento, indica uma grave ineficiência operacional. Indica que as vendas não têm sido suficientes nem mesmo para cobrir seus custos e que a empresa vai ter prejuízo. O próximo grupo de contas é o de despesas operacionais, que equivalem a todos os gastos para o funcionamento e manutenção da empresa. Em geral, as despesas operacionais possuem uma natureza fixa, ou seja, elas ocorrem todos os meses, até mesmo independente do volume de produção, salvo, claro, exceções que demandem um aumento na estrutura da empresa para atender um aumento no volume de produção. As despesas, elas são compostas geralmente por aluguéis, salários administrativos, despesas de vendas, materiais de escritório, entre outras coisas. A aba de despesas operacionais também oferece as unidades de negócio, os centros de resultado e as contas contábeis de resultado. Esse detalhamento permite investigar melhor a causa das variações, sempre apresentando os valores planejados e realizados. As despesas operacionais, também conhecidas por overhead, devem ser um grande ponto de atenção dentro do orçamento, porque elas correspondem a departamentos administrativos que não geram receitas, logo também não deveriam gerar custos. Entretanto, nós sabemos que todos esses custos, essas despesas, elas são imprescindíveis ao negócio. Cabe às empresas atuar para que a estrutura administrativa seja a mais enxuta possível e as despesas as mínimas possíveis também.
Na verdade, é papel do administrador economizar em todas as situações, mas em se tratando de despesas operacionais, essa regra deve ser levada com bastante rigor, porque ela pode ser um diferencial competitivo frente aos seus concorrentes. Para ilustrar melhor, vamos a este exemplo. Imaginemos que nós temos um mercado composto por 3 concorrentes, entre eles a Campos Confecções, que esses concorrentes eles ofereçam um produto muito semelhante e que sejam de mesmo porte. Eles também possuem o mesmo custo de produção, trabalham com uma margem de lucro praticamente igual. Era de se esperar que eles vendessem pelo mesmo preço, certo? Mas a Campos Confecções ela reviu todos os seus custos e passou a oferecer o produto a um preço menor que o da concorrência. Aí todos vão se perguntar como ele pode vender mais barato e não ter prejuízo. Provavelmente a resposta vai estar nas suas despesas operacionais. Se ele possui uma estrutura bem mais enxuta, com poucas despesas, ele consegue vender a um preço menor, cobrir todos os seus custos e ainda gerar lucro para a remuneração dos seus sócios. De volta ao DRE, nós temos agora o EBITDA, que é um indicador de uma sigla em inglês que significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É um indicador financeiro também muito importante porque representa a capacidade da empresa em gerar recursos, cobrir seus custos, suas despesas e ainda apresentar margem para a cobertura dos impostos e outros efeitos financeiros. O item seguinte é a depreciação, que equivale à representação contábil da desvalorização dos ativos em função do uso e do desgaste do tempo. Esses ativos eles podem ser máquinas, veículos, móveis ou até mesmo instalações. É a lei do imposto de renda que determina quais bens podem ser depreciados e qual o método de cálculo. E por fim, nós temos o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, que demonstra a capacidade da empresa em gerar lucro através de toda a sua operação. Uma operação saudável, ela produz um resultado positivo, o que indica que ela é capaz de cobrir todos os seus custos, as suas despesas e ainda gerar caixa. Devemos lembrar que é a geração de caixa o fator determinante para a decisão de novos investimentos, novos projetos, compra de bens, aumento da capacidade produtiva ou ainda o pagamento de dividendos, que seria a remuneração dos sócios. Na tela inicial do Trees, nós temos o dashboard, que é a representação gráfica de indicadores obtidos através do DRE. Alguns nós já vimos no próprio DRE, outros não. É o caso do ticket médio, que seria o faturamento dividido pelo número de vendas, o ponto de equilíbrio, custos e despesas fixas divididos pelo índice da margem de contribuição, e a lucratividade, que seria o lucro líquido dividido pelo faturamento vezes 100. Margem de contribuição e EBITDA nós já vimos no DRE. Esses dashboards são bem interessantes porque eles representam de forma gráfica as informações e são normalmente usados em slides para reuniões de análise de resultado. Finalizado o DRE, nós vamos falar do fluxo de caixa, que é o controle financeiro da empresa, onde são registradas de forma ordenada as entradas e saídas de dinheiro. O fluxo obedece ao regime de caixa, em que os movimentos são registrados de acordo com a data em que o caixa da empresa é sensibilizado. O fluxo é um relatório muito importante, porque ele indica a saúde financeira da empresa. Vender nem sempre significa receber no ato, bem como comprar também nem sempre significa pagar no ato. Não basta a empresa atingir a meta de vendas ou até mesmo ultrapassá-la se ela não receber dos seus clientes, porque ela não vai ter dinheiro em caixa para honrar seus compromissos com fornecedores ou também com funcionários. As informações realizadas podem vir através da contabilidade, do RP, dos controles internos, dos extratos bancários ou
também através da contagem do dinheiro em caixa. No exemplo, a Campos Confecções não atingiu a meta prevista em recebimentos, que equivale às entradas, e também não atingiu a meta das saídas, que equivalem aos pagamentos, embora a variação seja pequena. A interpretação dos resultados do fluxo envolve uma análise do contexto e também uma verificação se os números que são apresentados aqui estão alinhados com o DRE. Se nós considerarmos que, como vimos anteriormente na Campos Confecções, que a meta de venda foi atingida, os recebimentos no fluxo também devem estar próximos da meta. Grandes variações podem indicar inadimplência por parte dos clientes. Um dos grandes desafios do empresário é a administração do saldo em caixa. Podemos ver que a Campos Confecções não atingiu a meta prevista para o saldo final, embora a variação seja pequena. Um dos grandes desafios do empresário é a administração do saldo em caixa. Se a empresa apresentar um saldo negativo, que significa não ter dinheiro em caixa, ela pode estudar a viabilidade de adotar as seguintes medidas no primeiro momento: antecipar alguma promoção ou algum desconto que atraiam as vendas à vista, negociar prazos de recebimento menores com seus clientes, prazos de pagamento maiores com seus fornecedores. Caso essas medidas não resolvam o problema, com cautela, o administrador pode pensar em contratar empréstimos com a menor taxa de juros no mercado, descontar duplicatas, que significa vender os títulos que ele tem a receber dos seus clientes para empresas de fomento mercantil, as chamadas factorings, mas essa operação ela tem uma taxa de desconto que costuma ser alta. Ou ainda, os sócios podem injetar mais dinheiro na empresa. Por outro lado, ao observar a existência de saldos positivos em caixa, o empresário ele deve ser astuto para empregá-lo da melhor forma possível. E se não precisar do dinheiro para uso imediato, ele pode pensar em aplicá-lo em algum fundo num prazo que traga rentabilidade, ou ainda deixá-lo reservado para uma previsão de déficit que se aproxima. O orçamento empresarial não é uma peça engessada e imutável. Ele é feito com uma certa antecedência e quando ele se torna presente, talvez ele não esteja totalmente condizente com a realidade. E é durante o acompanhamento e análise que nós fizemos anteriormente em que são identificados a grande parte das necessidades, revisão e adequação ao cenário atual. A revisão orçamentária ela consiste em reavaliar as metas planejadas de acordo com o presente e também com o prognóstico de futuro. Revisar não significa que o orçamento inicial tenha sido mal feito, mas sim que a empresa está disposta a adequar o seu orçamento para que ele seja, ao mesmo tempo, possível de atingir e desafiador. Sim, porque à medida em que as metas elas se tornam fáceis demais de serem atingidas, é interessante elevá-las para promover a competitividade e também o desenvolvimento. Toda essa capacidade de mudança pode ser um fator bem decisivo para o sucesso do negócio. Eu deixo aqui os meus contatos e encerro aqui o webinar. Espero que ele tenha sido de grande ajuda e importante para o sucesso do seu orçamento. Em caso de dúvidas, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato. Estes são os webinars relacionados já produzidos ou previstos pela Trize. Para acessar a estes webinars ou também outros materiais gratuitamente disponibilizados pela Trize, acesse estes links. Obrigada pela atenção e até logo!